Você já sentiu que estava vivendo sua vida em julgamento, defendendo constantemente todas as opções que você faz, cada palavra que você fala, todos os sonhos que você ousa fazer a voz, como se você estivesse andando pelo mundo usando a armadura que deveria protegê-lo, mas realmente pesa você a cada passo? Hoje, vamos explorar uma das verdades mais libertadoras já escritas por Ralph Waldo Emerson: nada pode chegar até você quando você confia em si mesmo. Mas aqui está a pergunta que mantém milhões de pessoas acordadas à noite. O que acontece quando você não? Imagine este momento. Você está prestes a falar em uma reunião. Compartilhe uma ideia que está queimando dentro de você há semanas. Seu coração começa a correr. Suas palmas das mãos ficam suadas. E então aquela voz familiar entra. Essa voz que é sua companheira há anos, sussurrando. E se eles acharem que você é estúpido? E se você estiver errado? E se eles o julgarem? Então você fica em silêncio. Você engoliu sua verdade e vê outra pessoa compartilhar uma ideia semelhante 10 minutos depois de aplausos estrondosos. Parece familiar? Quantas vezes você ficou quieto por medo de cometer um erro? Quantas oportunidades você deixou escapar pelos dedos porque duvidava da própria essência de quem você é? Quantas vezes você se retirou para as sombras, não porque não tinha a capacidade, mas porque questionou se merecia entrar na luz? Se essa mensagem tocou algo em você, inscreva-se agora no canal. Aqui, você vai encontrar o silêncio que o mundo te nega e a força que ele tentou apagar. Toda semana, um novo passo para voltar a confiar em quem você realmente é. É isso que chamo de viver no modo de defesa. É uma vida em que você está constantemente buscando validação de outras pessoas, evitando desesperadamente o julgamento e medindo seu valor com quanta aprovação você pode coletar do mundo ao seu redor. É cansativo, não é? Viver como isso transforma você em uma pessoa que você mal reconhece. Alguém que caminha pela vida parecendo de lado, medindo cada passo, desconectado de sua própria vontade, seu próprio poder, sua própria verdade magnífica. Imagine uma pessoa andando por um longo corredor, mas, em vez de olhar para o futuro em direção ao seu destino, ela está constantemente olhando para a esquerda e para a direita, verificando o que os outros pensam, ajustando o ritmo para combinar com o ritmo de todos os outros, perdendo-se na multidão de expectativas. É o que acontece quando abandonamos a auto-atrevida, tornamos estranhos para nós mesmos, perdidos em um labirinto de opiniões de outras pessoas, os medos de outras pessoas, as limitações de outras pessoas. Mas e se eu te dissesse que há outra maneira? E se eu lhe mostrasse que um dos maiores filósofos da América descobriu um segredo tão poderoso que pode transformar não apenas como você se sente sobre si mesmo, mas como se move completamente pelo mundo? Ralph Waldo Emerson não era apenas um escritor ou pensador. Ele era um revolucionário que entendia algo profundo sobre a natureza humana, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando descobrir. Ele entendeu que a maior tragédia não está falhando em algo que você tentou, mas nunca tenta nada, porque você não confiava em si mesmo o suficiente para tentar. Quando Emerson escreveu sobre auto-atrito, ele não estava falando sobre ego ou arrogância, ou pensando que você é melhor do que todos os outros. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo, muito mais sagrado. Ele estava falando sobre essência, sobre esse núcleo inabalável dentro de você que conhece sua verdade, mesmo quando o mundo está gritando contradições em seu ouvido. Ouça essas palavras e deixe-as afundar em sua alma. Confie em si mesmo. Todo o coração vibra com essa verdade. Você ouve isso, todo o coração, incluindo o seu. Não se trata de ser perfeito ou ter todas as respostas. Trata-se de reconhecer que dentro de você está uma bússola mais precisa do que qualquer sistema de orientação externa, mais confiável do que qualquer opinião de especialista, mais poderosa do que a aprovação de qualquer multidão. Emerson acreditava que a verdadeira força de uma pessoa não vem da conformidade com o que os outros esperam, mas de serem autenticamente, sem desculpas. Ele escreveu: a força de um homem está em ser ele mesmo. Não por ser quem seus pais queriam que ele fosse, não sendo quem a sociedade exige, não por ser quem seus medos dizem que é seguro, mas por ser a expressão mais completa e mais verdadeira de sua própria natureza. É isso que significa viver de dentro para fora. A maioria das pessoas vive de fora. Eles olham para o mundo, veem o que é aceitável, o que é recompensado, o que é elogiado, e depois se moldam para se encaixar nesses moldes externos. Mas Emerson descobriu algo revolucionário.
O mundo não é o seu guia. O ruído externo, a conversa constante de opiniões, expectativas e julgamentos, essas não são fontes de verdade confiáveis sobre quem você é ou do que é capaz. Seu centro interno, aquela voz silenciosa que fala quando você ainda é o suficiente para ouvir, esse é o seu único mestre confiável. É a voz que conhece seus sonhos mais profundos, antes de você ter a coragem de falá-los. É a voz que sente a atração em direção a certos caminhos, antes que sua mente lógica possa explicar o porquê. É a voz que o avisa quando algo não está certo, mesmo quando todo mundo está lhe dizendo que é perfeito. Mas como você desenvolve essa autoconfiança? Como você fortalece essa voz interior quando ela foi sussurrada para quase nada, por anos de dúvida e validação externa em busca de busca? Deixe-me compartilhar com você 3 ferramentas transformadoras que podem reconstruir seu relacionamento consigo mesmo e criar uma base inabalável de confiança interior. Escreva nos comentários agora: eu confio em mim, nada me atinge. Se você chegou até aqui, isso não é apenas um vídeo, é um ponto de virada. Deixe essa frase como um compromisso público com sua força interior. Não escreva por mim, escreva por você. Declare ao mundo e a si mesmo que você está pronto para viver de dentro para fora. A primeira ferramenta é o que chamo de escuta interior profunda. Todas as manhãs, antes de verificar seu telefone, antes de ler as notícias, antes de contaminar sua paisagem interna, intocada com o caos da entrada externa, dê a si mesmo o presente do silêncio. Encontre um espaço tranquilo e faça a si mesmo as perguntas: o que eu realmente sinto agora? O que eu acho sobre os desafios que estou enfrentando? O que eu quero? Não o que acho que devo querer, mas o que eu realmente desejo. Anote o que surgir sem editar, sem julgar, sem tentar fazer parecer razoável ou aceitável para ninguém. Esta é a sua verdade crua, sua sabedoria interior não filtrada falando. Quanto mais você pratica isso, mais clara essa voz se torna, e mais você confiará nela para guiá-lo por meio de decisões difíceis. Aqui está uma técnica poderosa para fortalecer essa prática. Crie o que chamo de mantra de confiança. Todas as manhãs, olhe-se no espelho e diga estas palavras: minha verdade é suficiente. Diga até que você sinta que ressoa em seus ossos. Sua verdade, não uma versão perfeita da verdade, não uma verdade que todos vão amar, mas sua verdade autêntica, honesta e real é suficiente para guiá-lo através dos desafios que você enfrentar hoje. A segunda ferramenta é desenvolver o que eu chamo de escudo de presença autêntica. Trata-se de aprender a aparecer em situações difíceis como exatamente quem você é, sem desculpas, sem desempenhar papéis projetados para agradar outras pessoas ou evitar conflitos. Pense na última conversa desafiadora que você enfrentou. Talvez tenha sido com seu chefe, seu parceiro, um membro da família. Você apareceu como você mesmo, ou apareceu como você pensou que eles queriam que você fosse. Presença autêntica significa que você não se desculpa por existir. Você não se encolher para tornar os outros mais confortáveis. Você não esconde suas opiniões para evitar discordâncias. Você fala sua verdade com bondade, mas sem compromisso. Você ouve os outros, sem se perder em suas perspectivas. Você permanece firme em seus valores, enquanto permanece aberto ao aprendizado e ao crescimento. Comece a praticar isso com pequenos atos de verdade pessoal, todos os dias. Talvez esteja expressando uma preferência diferente de seus amigos. Talvez esteja compartilhando uma opinião que vai contra o pensamento popular. Talvez esteja estabelecendo um limite que você tenha medo de definir. Cada vez que você escolhe a autenticidade em vez da aceitação, você está construindo seu músculo autocalmo. A terceira ferramenta está reconstruindo ativamente a confiança consigo mesmo, através do reconhecimento e celebração. Todas as noites, anote 3 decisões que você tomou naquele dia, com base em sua própria intuição, em vez de pressão externa. Eles não precisam ser grandes decisões. Talvez você tenha escolhido comer alguma coisa porque seu corpo estava desejando, não porque estava no seu plano de dieta. Talvez você tenha tomado uma rota diferente para funcionar, porque algo dentro de você disse tentar dessa maneira. Talvez você tenha falado em uma conversa porque sua voz interior disse que isso importa. O reconhecimento é poderoso porque mostra que você já está confiando em si mesmo mais do que imagina. Olhe para a sua vida e identifique os tempos em que confiar em si mesmo trouxe para você a paz, trouxe oportunidades
aproximou-se de quem você deve ser, talvez estivesse escolhendo uma carreira que parecia certa, embora outros o questionassem. Talvez estivesse acabando com um relacionamento que parecia bom no papel, mas se sentia errado em seu coração. Talvez estivesse se mudando para uma nova cidade, porque algo estava ligando para você lá. Estes não foram acidentes. Esses foram momentos em que você ouviu sua sabedoria interior e isso o guiou bem. Quanto mais você reconhece esses momentos, mais confiança terá em sua capacidade de navegar por desafios futuros do seu próprio centro, do que do medo ou das expectativas externas. Aprenda a valorizar o silêncio como a fonte de respostas. Em nosso mundo barulhento, esquecemos que as ideias mais profundas geralmente não vêm de mais informações, mas de mais quietude. Quando você está enfrentando uma decisão difícil, em vez de procurar conselhos imediatamente de outras pessoas, ou pesquisar freneticamente opções, tente ficar em silêncio primeiro. Faça sua pergunta e depois ouça. Confie que a resposta certa emergirá do espaço tranquilo dentro de você. Agora, eu quero que você tente algo comigo. Feche os olhos por um momento e deixe-me guiá-lo através de uma visualização poderosa, que o ajudará a incorporar essa autopressão que estamos explorando. Imagine-se andando por uma cidade caótica e barulhenta. Os carros estão buzinando, as pessoas estão gritando, o ruído de construção está por toda parte. Todos ao seu redor parecem frenéticos, estressados, reativos a todos os sons e perturbações. Mas algo notável está acontecendo com você. Ao continuar andando, você percebe que todos esses sons externos estão começando a diminuir. Não porque eles estão realmente ficando mais silenciosos, mas porque você está aprendendo a ajustá-los. Sua respiração permanece estável e calma. Seu ritmo é consistente e intencional. Você não está reagindo ao caos ao seu redor. Você não está lutando contra isso ou tentando controlá-lo. Você está simplesmente sendo você mesmo, mudando-se do seu próprio centro, guiado por sua própria bússola interior. As pessoas esbarram em você, mas você não perde o equilíbrio. As vozes tentam chamar sua atenção em direções diferentes, mas você não precisa atender todas as chamadas. Você não está sendo rude ou desconectado. Está simplesmente sendo seletivo sobre o que merece sua energia e atenção. Você está dirigindo sua própria experiência, em vez de ser motivada por circunstâncias externas. É assim que a autoatrovida se sente em ação. Não se trata de ser perfeito ou ter todas as respostas. Trata-se de ter uma confiança inabalável em sua capacidade de navegar no que surgir, em um lugar de sabedoria interior, em vez de validação externa. Quando você confia em si mesmo, as críticas não o devastam porque você sabe que são apenas informações, não um veredicto sobre o seu valor. Quando você confia em si mesmo, as oportunidades não o aterrorizam, porque você sabe que tem os recursos internos para lidar com os desafios que eles trazem. Quando você confia em si mesmo, as opiniões de outras pessoas o informam, mas não o controlam porque você tem sua própria fonte de orientação confiável. Nada pode chegar até você quando você caminha da sua verdade. O mundo continuará gritando suas demandas, suas expectativas, seus medos, suas limitações. As pessoas continuarão projetando suas inseguranças em você, tentando torná-lo tão pequeno e assustado quanto elas. Os sistemas continuarão pressionando você a se conformar, a tocá-lo em segurança, a colorir dentro das linhas que desenharam. Mas você não precisa atender a cada chamada. Você não precisa defender todas as opções. Você não precisa justificar sua existência ou pedir desculpas por ocupar espaço neste mundo. Quando você está enraizado na autoatrevida, quando está conectado a esse núcleo inabalável da verdade dentro de você, o ruído externo se torna exatamente isso. O ruído que você pode reconhecer sem ser controlado por ele. Isso não significa que você se torne arrogante ou fechado. De fato, o oposto é verdadeiro. Quando você confia em si mesmo, fica mais aberto a aprender e crescer, porque não está ameaçado por novas informações ou perspectivas diferentes. Você pode ouvir profundamente os outros, sem se perder em seus pontos de vista. Você pode mudar de ideia sem sentir que está se traindo. Você pode admitir erros, sem o seu valor próprio em ruínas. A autoconfiança dá a você a liberdade de ser totalmente humana, cometer erros e aprender com eles, correr riscos e lidar com quaisquer resultados surgir, para falar sua verdade mesmo quando sua voz treme, para perseguir seus sonhos, mesmo quando os outros não conseguem ver a visão. Lembre-se deste momento. Lembre-se de como é considerar
a possibilidade de você já ter tudo o que precisa dentro de você para navegar nesta vida, bonita, desafiadora e complicada. Volte a este vídeo sempre que esquecer quem você é, sempre que o barulho do mundo fica tão alto que você não pode ouvir sua própria voz interior, sempre que começar a duvidar de sua capacidade de confiar em si mesmo. Este é o seu local de silêncio, seu lugar de reunião com seu próprio poder, seu local de força. Marque este momento em seu coração. Que seja sua âncora quando tempestades de dúvidas tentarem afastá-lo do seu centro. Você tem uma sabedoria mais antiga do que seus medos, mais poderosa do que suas dúvidas, mais confiável do que qualquer autoridade externa. Confie nele. Confie em si mesmo. Confie que a mesma força que cultiva flores de sementes e guia os pássaros por milhares de quilômetros durante a vida, dentro de você, também estão prontas para guiá-lo em direção a tudo o que você deve se tornar. Nada pode chegar até você quando você se lembra dessa verdade e tem a coragem de viver a partir dela.